nome é Marina e hoje a gente vai falar sobre o tecido nervoso. Então, prontos? Vamos lá. Tecido nervoso. Vamos começar assim. Qual será que é a função desse tecido? O tecido nervoso ele tem como função conduzir, transmitir o impulso nervoso. O que será que é isso de impulso nervoso, Marina? Então, a gente vai explicar logo mais para vocês, podem ficar tranquilos. E essa condução? Como será que ela acontece, essa transmissão? Será que é como a condução da corrente elétrica em um fio? Ou será que é a transmissão de uma onda de rádio, por exemplo? No final dessa aula, vocês vão poder me dizer se é mais próxima dessa, se é mais próxima dessa, se é mais próxima de nenhuma das duas, quais as diferenças. Tudo bem? Então, tudo bem. Já sabemos a função. Mas quais são os componentes, qual a constituição desse tecido, né? Um tecido formado por células. Quais são as células que formam esse tecido? Então, ele é formado pelos neurônios e pelas células da glia. Tudo bem? E as células da glia que a gente tem vários tipos. Vou começar falando para vocês um pouquinho sobre os neurônios, depois sobre os tipos de células da glia. Então, vamos? Neurônios. Quem são essas células, né? Elas são as células especializadas em cumprir a função do tecido, podemos dizer assim. Elas são as células especializadas na condução do estímulo nervoso, do impulso nervoso. Beleza? As outras células podem fornecer condições, ambientes para isso, mas os neurônios são as células pelas quais o estímulo passa e tudo mais. Beleza? E na hora que a gente vai ver um neurônio, a gente divide essa célula em 3 partes. Então, aqui a gente tem um esqueminha do neurônio e vamos identificar essas partes. A primeira delas, aqui identificada pelo número 1, é essa daqui, que aqui está com formato de estrela, sim, mas não é necessariamente assim. Os neurônios são comumente desenhados nesse formato estrelado, mas não é uma regra, existem várias formas de neurônio. Bem, e essa parte aqui do neurônio é o corpo celular. A segunda parte que a gente vai dizer são essas ramificações aqui, ó. Não só essa onde o número 2 está, mas todas essas 5. Que, na verdade, podem ser muito, muito mais que 5. É só um esquema. E qual o nome disso? Dendrito. São os dendritos, então, do neurônio. Então, se a gente já falou disso tudo, falta essa parte aqui, ó. Exatamente. Que é o axônio do neurônio. Beleza? Agora a gente vai ver parte por parte. Começando pelo corpo celular. O corpo celular, vocês separaram que ele tinha uma bola azul no meio? Aquilo é um núcleo, é a representação do núcleo do neurônio. O corpo celular é onde está o núcleo e as demais organelas. Ok? Do corpo celular saem os dendritos. E os dendritos, o que eles são? Como eles são formados? Eles são prolongamentos do citoplasma. Então, o corpo celular, vamos pensar, como se ele fosse uma esfera, antes, assim, né? Sem ramificações. Quando o citoplasma e a membrana começam a se prolongar, forma-se algo parecido com os dendritos, certo? Então, é isso. Os dendritos são. E eles possuem numerosas ramificações. E eles podem ser vários. Mas, o que acontece no dendrito? Bem, o estímulo nervoso chega a um neurônio pelo dendrito. Então, é a parte da célula especializada na recepção desse estímulo, ok? E, por último, o axônio. O axônio, assim como os dendritos, ele é um prolongamento citoplasmático também. Porém, ele é o maior e ele é único. Só existe um axônio por neurônio, nesse sentido. Os dendritos, eles eram especializados em receber, certo? O estímulo nervoso. O axônio, ele é especializado na transmissão do impulso elétrico. Então, o impulso chega pelo dendrito, vai passar pelo corpo celular, segue então pelo axônio, que então vai ir para outra célula. Ok? Esse axônio, ele pode estar ou não coberto por bainha de mielina. Mas o que é isso de bainha de mielina? Vamos ver agora. A bainha de mielina, ela é formada pela membrana plasmática das células de Van. Como assim? A gente não estava falando de neurônio? A gente está falando de neurônio sim.
Aqui está o axônio do neurônio de rosa. A membrana plasmática das células de Schwann, nem sei se eu tô falando o certo nome, gente, perdão, se não estiver. Ela se enrola aqui no axônio, certo? Então, a bainha de mielina, ela é formada pelo enrolamento da membrana plasmática dessas células sobre o axônio. Mas vocês estão vendo que ela não é contínua? Tem estrangulamentos aqui, certo? Esses estrangulamentos, eles são chamados de nódulos de Ranvier. A gente vai ver qual o efeito fisiológico desses nódulos de Ranvier. Mas tudo bem, então vamos lá. Bainha de mielina, de onde vem esse nome? É porque a membrana plasmática das células de Schwann são ricas em uma substância chamada mielina. E essa substância, ela tem uma propriedade muito importante que tem consequências para a fisiologia desse tecido nervoso. O que é? A mielina, ela atua como isolante elétrico. Então, nessas regiões aqui, ó, mielina, há um isolamento elétrico. Mas, Maria, a gente não está falando de impulso elétrico o tempo inteiro? Agora a gente fala de isolante elétrico? A gente vai entender mais certinho isso mais para frente. Mas fato é que, isolando eletricamente essas regiões, a bainha de mielina é capaz de aumentar a velocidade da condução do impulso nervoso. E aumentando a velocidade, ela reduz o tempo da transmissão. Beleza? Beleza. Os neurônios, então, além de variar na forma do corpo celular, igual eu falei, eles podem ser classificados quanto aos seus prolongamentos, podemos dizer assim, em 3 tipos básicos. Tem derivações desses tipos, mas são 3 os básicos. São os multipolares, os bipolares e os pseudo-unipolares. Os multipolares, multi dá a ideia de vários, certo? E é isso mesmo. Os neurônios multipolares, eles têm vários dendritos e aqui sai um axônio. Beleza? Bipolar. Bi dá a ideia de 2. Então, como é que será? 2 tem um axônio aqui e um outro prolongamento. Então, só saem 2 prolongamentos do corpo celular aqui. Um vai ser o axônio, o outro vai se derivar, né? Vai derivar várias outras ramificações que seriam os dendritos. E o pseudo-unipolar? Uni é um. Pseudo é aquele que é, que não é, sabe? Uma coisa meio falsa. E aí, então, a gente tem esse daqui, que parece que sai uma única ramificação dele. Mas essa ramificação, ela tem 2 pontas aqui com mais ramificações, que seriam também responsáveis por receber estímulos, os dendritos, e por transmitir estímulos, os axônios. Bem, então a gente já viu as formas, os constituintes do neurônio. E a gente viu também que a função dele é a condução do estímulo nervoso, certo? Mas, assim, se ele conduz para quem? Conduz como? É que os neurônios, eles podem estabelecer conexões entre si, então neurônio com neurônio, e também com outros tipos de células. E essas conexões, elas têm um nome, são as sinapses. E aí, as sinapses, elas podem ser classificadas de várias e várias formas, quanto a aspectos diferentes. Elas podem ser classificadas quanto aos tipos de células que estão participando, ela pode ser classificada pelo meio que a informação, né, que o impulso está passando. Então, primeiro falando disso, de conexão do neurônio com outras células, então, levando em consideração essas células, a gente pode classificar as sinapses em interneurais, entre neurônios, em neuromusculares, que envolve, então, células musculares, e neuroglandulares, que tem relação, então, com as glândulas. Então, a gente vai começar pelas interneurais, beleza? Então, sinapses interneurais, ou neuroneurônicas. Geralmente são entre o axônio de um neurônio e os dendritos do outro. Então, assim, a gente tem um neurônio pré-sináptico, beleza? Que está representado aqui, está representada nesse caso, isso não tem cara de neurônio, Marina. Isso é o finalzinho de uma das ramificações do axônio. Então, é o finalzinho mesmo, é a parte que vai participar da sinapse. Beleza? Porque lembrando que a gente está falando de nível celular, então são coisas muito pequenas. Então,
esse finalzinho da ramificação do axônio do neurônio pré-sináptico. E a sinapse, né, acontece com o quê? Com a extremidadezinha do dendrito do neurônio pós-sináptico. Beleza? Então, axônio, dendrito. Mas vocês estão vendo que eles não se tocam? Aqui, ó, a gente tem um espaço. Bem, esse espaço, ele é chamado de fenda sináptica. Uma fenda relacionada à sinapse. Beleza. Então, o estímulo vai passar do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico e aqui no meio tem a fenda sináptica. Mas como que isso acontece, Marina? Então, gente, é assim. Aqui a gente tem a representação de novo. Neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. Aqui a gente tem umas representaçõezinhas, perdão. Tanto isso laranja quanto isso verde são receptores. Receptores de membrana. Beleza? E isso aqui, essas duas bolinhas, são vesículas. E dentro delas, de vermelho, nós temos substâncias que são os neurotransmissores. Isso aqui, ó, já está dentro do neurônio. Beleza? Então, vamos lá. Tá aqui. E uma coisa importante. Vocês lembram que tem íons no meio extracelular? No intra também. Tanto no intra quanto no extra. Um dos íons que tem aqui fora é o cálcio. E vamos imaginar agora. Neurônio pré-sináptico. O estímulo está passando pelo axônio, passando. Quando ele chega ao fim do axônio, ele gera uma mudança na conformação dos canais e dos receptores da membrana aqui, fazendo com que haja um influxo de cálcio, ou seja, cálcio entra para dentro da célula. Dentro da célula, essa presença de cálcio vai gerar alguns efeitos sobre essas vesículas. Essas vesículas, então, elas vão se aderir aqui à membrana do neurônio. Isso faz com que o quê? Olha só. Acontecendo isso, tem a exocitose dessas substâncias aqui, dos neurotransmissores, que passam, então, a ficar livres na fenda sináptica. Beleza? Então, ó, impulso nervoso chegou ao fim do neurônio. Um fluxo de cálcio que leva as vesículas a se fundirem à membrana, exocitose dos neurotransmissores. Beleza, mas esses transmissores aqui agora? Esses neurotransmissores são mensageiros. São substâncias que vão acarretar, podemos dizer assim, um efeito, mas como? Por meio desses receptores. O neurônio pós-sináptico, ele tem receptores capazes de perceber os neurotransmissores. Essa percepção vai gerar uma série de reações aqui que vai fazer com que o estímulo siga do dendrito desse neurônio, vai para o corpo celular, axônio, e aí se suceda a condução. Mas vamos pensar comigo. Se esses neurotransmissores ficarem aqui soltos, vai parecer que está tendo estímulo o tempo inteiro, certo? E isso não é interessante para o organismo. Então, existem mecanismos tanto de degradação desses neurotransmissores aqui na fenda sináptica, quanto também o neurônio pré-sináptico, ele tem a capacidade de recaptar esses neurotransmissores. É um processo um pouco complicado. Existem muitas outras nuances envolvidas em cada uma dessas etapas, né? Mudanças moleculares e tudo mais. Mas basicamente esse é um processo. E aqui, lembra que eu tinha falado que existem vários tipos de sinapse? Essa sinapse, ela é chamada de sinapse química. Mas por que sinapse química? Porque ela usa de neurotransmissores, que são mensageiros químicos. Beleza? Existe ainda um outro tipo de sinapse que faz contraponto, né, à sinapse química, que é a sinapse elétrica. Bem, o que acontece na sinapse elétrica? A corrente desse impulso elétrico, ela é direta entre as células. Então, não tem uso de neurotransmissores. Beleza? Então, como ela é direta, acaba que ela é mais rápida. E sendo mais rápida, reduz o tempo necessário. Então, essas sinapses elétricas, elas estão presentes em circuitos em que a mensagem precisa acontecer e passar muito rápido.
beleza? Então, sinapses químicas e sinapses elétricas. A gente falou também das sinapses interneurais, que é entre neurônio e neurônio. Agora, sinapses neuromusculares, que acontecem entre a terminação do axônio de um neurônio e uma fibra muscular. Beleza? Aqui a gente tem um esqueminha. Aqui seria o axônio do neurônio com suas terminações. Aqui é a fibra muscular, indicado pelo 3. Então, ó, o 1 é o neurônio. O 2, tá vendo que tá indicando para a terminação aqui do neurônio, que é meio achatada em contato aqui com o músculo? Por ter esse formato achatado, recebe o nome de placa neuromuscular ou placa motora. Beleza? Então, aqui no 3 a gente tem a fibra muscular e no 4, dentro da fibra muscular, a gente tem as fibrilas, miofibrilas, que no tecido muscular vocês viram melhor, certo? E por último, dizendo respeito, né, aos tipos de células que estão envolvidas na sinapse, temos as neuroglandulares, que entre a terminação de um axônio e uma célula glandular. E aí, o estímulo que chega a essa célula vai gerar um efeito ali naquela glândula. Já falamos de neurônio, já falamos de sinapse, então agora vamos falar do outro tipo de célula do tecido nervoso, as células da glia. Bem, elas são menores que os neurônios, mas mais numerosas, então em quantidade elas ganham. Elas em si não conduzem o impulso nervoso, que era aquilo que eu tinha falado no início, essa é a especialização do neurônio, mas elas são essenciais para o funcionamento do tecido, e a gente vai ver como nas especificidades de cada um desses tipos de célula. Então aqui a gente tem um esqueminha que mostra os tipos celulares da glia. Células de Schwann e oligodendrócitos, astrócitos, células da micróglia e células ependimares. Então, o primeiro tipo celular que a gente vai ver é o astrócito. Ele tem muitas ramificações aqui, esse formato estrelado, certo? E são as maiores células da glia, em questão de tamanho. Estão vendo que algumas dessas ramificações, elas estão aqui ligadas a vasos sanguíneos? Então, essas células, elas têm uma importância muito grande na difusão de nutrientes no tecido nervoso, levando, por exemplo, nutrientes, oxigênio aos neurônios. Então, é muito importante. Um outro papel dos astrócitos é na cicatrização. Opa, desculpa. É na cicatrização. Como assim? Se uma região de neurônios ela é danificada, ela sofre algum dano, os astrócitos podem se multiplicar ali naquela região e ocupar o lugar, de certa forma, recompondo o tecido. Ok? Então, o próximo tipo celular que nós vamos falar são os oligodendrócitos. O nome deles já indica, eles têm poucas ramificações. Mas, Marina, tem uma célula de Schwann aqui. O que ela está fazendo aqui? Bem, as células de Schwann são um tipo de oligodendrócitos. Então, os oligodendrócitos eles estão muito relacionados à formação da bainha de mielina, certo? Os oligodendrócitos com esse nome, a gente normalmente usa para células que estão ali no sistema nervoso central e as células de Schwann no periférico. Beleza? Terceiro tipo, as células da micróglia. Olha essa célula aqui. Essas células, elas são células fagocitárias. Isso lembra o quê? Por exemplo, macrófago. Elas são derivadas da linhagem celular monócito do macrófago. Então, e elas fazem parte do sistema mononuclear fagocitário. Então, com isso, elas podem fagocitar partículas ou micro-organismos que estejam ali no tecido nervoso. Então, são células muito importantes. Beleza? Por último, as células ependimares. Elas têm esse formatozinho aqui e elas revestem as cavidades internas, tanto do encéfalo quanto da medula. Então, se ela reveste as cavidades internas, quer dizer que elas estão em contato com o quê? Com o líquido cefalorraquidiano. Isso mesmo. As células ependimárias, elas estão em contato direto com o líquido cefalorraquidiano. Beleza, pessoal. Então, falamos de células da glia, falamos de neurônio.
mas uma coisa que a gente está citando desde o início e que não falamos até agora. O impulso nervoso. Mas então, o que é isso? A gente falou, não falou nada. Mentira, falamos muita coisa, mas ainda falta o quê? Conceito, falta explicar como que isso acontece mesmo. Bem, a gente pode dizer que o impulso nervoso é uma onda de inversão de polaridade, também chamada de despolarização, que percorre a membrana plasmática do neurônio, sempre obedecendo ao sentido dendrito, corpo celular, axônio. Essa parte aqui a gente já tinha visto, né? Mas enfim, então. Inversão de polaridade. Despolarização. O que é isso, Marina? Vamos falar um pouquinho desses conceitos agora. Para isso, a gente precisa entender. Aqui tem um esqueminha bem básico, mas para a gente pegar a ideia. Aqui, acima dessa linha, é o meio extracelular. E aqui dentro dessa linha é o meio intracelular. Quando o neurônio está em repouso é um outro conceito que eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, mas guardem esse conceito. Neurônio em repouso. A gente tem uma maior quantidade de íons de carga positiva fora da célula do que dentro da célula. E uma maior quantidade de íons negativos dentro da célula do que fora da célula. Tá, Marina? E o que isso faz com a célula? Bem, então esse neurônio em repouso, isso faz com que a membrana da célula aqui, ó, vamos pensar que isso é um axônio do neurônio, tá? Bem esquematizado. Então, que do lado externo, a membrana do axônio esteja positiva. E do lado interno, a membrana do axônio esteja negativa. Uma coisa importante aqui é esse nome repouso. Apesar da ideia que passa repouso, não é uma coisa calma, relaxando, repondo as energias, na verdade, esse estado que a gente vê em repouso, ele tem gasto sim de energia. Que é o quê? Para manter esses íons fora e dentro, principalmente o sódio e o potássio, a membrana da célula tem as bombas de sódio e potássio, que funcionam com gasto de ATP. Então, para manter esse gradiente aqui, tá tendo gasto energético. Beleza? Então, quando ela tá assim, a gente diz que a membrana ela está polarizada. Polarizada, beleza? E um outro conceito importante é o de potencial de repouso. Potencial de repouso é a diferença de potencial elétrico da face externa e interna da membrana em repouso. Beleza? E nas nossas células humanas, né? Os neurônios humanos, esse potencial de repouso é de menos, é importante, até colocar aqui para não haver erro, menos 170. Beleza, então? Tá. Mas se aquilo é quando ele está em repouso, e quando ele não está em repouso, o que acontece? Bem, quando o neurônio não está em repouso, quer dizer que está passando um impulso elétrico por ele. Então, sempre que o neurônio estiver em repouso, não há impulso elétrico. Quando não está em repouso, tem um impulso elétrico. Ah, tá. Isso quer dizer, então, que há a despolarização da membrana, que é a saída daquele estado, né, de positivo fora, negativo dentro, quando o impulso está passando. Mas como? Então, aqui, neurônio em repouso. Beleza? Então, vamos pensar que o impulso, ele está vindo nesse sentido aqui, ó, do nosso lado esquerdo para o lado direito. Então, beleza. Isso aqui, ó. Aí chegou o impulso aqui. Despolarização da membrana. É a inversão da polaridade. E ela acontece por pedaços. Enquanto o impulso estiver passando, está acontecendo, então, essa despolarização da membrana. Ó, continua, sempre nesse sentido. Apesar de agora estar, sim, sempre nesse sentido aqui. Ó, aqui. E quando termina, né, a despolarização, voltamos à célula em repouso. Ok? É um pouco confuso, é um pouco difícil, mas se tiverem algumas dúvidas a gente esclarece, vai dar tudo certo. Tá, mas a gente tinha falado, a gente tá falando de várias coisas elétricas, potencial elétrico,
com carga. E a gente tinha falado que a bainha de mielina, ela atua como isolante elétrico. Será que ela tem alguma relação com isso? Ela tem, e a gente vai ver agora. Um axônio amielínico, ou seja, sem bainha de mielina, acontece daquele jeito que a gente viu. Ó, que não tem nada nele, certo? Tem o axônio livre com isso. Então, o processo de despolarização tem que acontecer no axônio inteirinho. Isso demanda mais tempo, claro, do que se, por exemplo, ela não tiver que passar por alguns trechos, que é o que acontece nos axônios mielínicos. Aqui. Bem, um axônio mielínico, aqui, por conta do slide, acabou alterando o tamanho, o calibre do nosso axônio. Mas é importante lembrar que o calibre ele está relacionado também com a velocidade da transmissão do impulso. Então vamos pensar que eles são do mesmo tamanho, do mesmo diâmetro de tudo. Beleza? Então aqui temos o nosso axônio mielínico. De azul temos a bainha de mielina. Onde a bainha está isolado eletricamente, ou seja, não vai acontecer despolarização aqui. Essa parte da membrana vai estar sempre polarizada. Então, como que acontece essa condução? Essa condução ela vai passar direto para cá, como a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó. Então, passou daqui para aqui, ela dá um salto. E por essa razão, ela também é chamada de condução saltatória. Então, ó, passou daqui para aqui. Daqui, vai passar para cá. Não vai passar por essas partes. Então, vai ser realmente muito mais rápido. As setinhas. Pegaram? Bom, vou voltar aqui. Então, vai ser mais rápido realmente a condução nos axônios mielínicos. Bem, é uma aula um pouco densa, com vários conceitos, potencial elétrico, repouso, mas por hoje é isso. Sintam-se à vontade para tirar as dúvidas no nosso ambiente certinho para isso. Temos também, como sempre, uma lista de exercícios relacionada a esse tema e um vídeo com com a resolução de alguns dos exercícios. Então é isso. Sintam-se à vontade para fazer qualquer sugestão para tudo. Foi um prazer. Muito obrigada. Até a próxima.